Cá mais uma entrevista, mais um especialista nesse assunto para tentar entender tudo o que acontece, todos os desdobramentos dessa guerra lá no leste europeu, mas que acaba de alguma forma afetando todo o planeta. E a partir de agora a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Muito boa tarde para a senhora. Em primeiro lugar, obrigada por nos atender neste domingo. Temos muito assunto para repercutir aqui. Kenzo Matida também participa conosco dessa entrevista. Vou começar perguntando, professora, o seguinte: já estamos no 11º dia de ataques russos, os ucranianos tentando se defender, e a partir de agora entra um momento muito delicado, porque o suprimento de medicamentos, de alimentos para essas cidades que estão sob ataque já devem estar ali no limite. Por outro lado, o Ocidente tenta pressionar a Rússia a parar com esses ataques, impondo sanções econômicas, e os dois lados estão extremamente tensionados, né? Sofrendo pressões. O que a gente pode esperar desses próximos dias de conflito? Amanhã tem mais uma rodada oficial de negociações previstas. O que a gente pode esperar das próximas horas? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Stephanie e Kenzo. Olha, acho que tem alguns cenários que já estão se colocando, né, sob a discussão de quais são os próximos passos. O Putin, na entrevista que deu ontem, nas falas que ele reforçou internas, vai continuar com a ação militar, né, tem o objetivo aí de conquistar Kiev. Então, isso ele coloca como central e que ele não vai mudar sua posição, exceto se a Ucrânia aceitar as condições russas, que é se tornar um Estado neutro, parar a luta armada. Então você tem de um lado as exigências do Putin que estão colocadas e de outro lado também a posição do Zelensky como presidente da Ucrânia, também reafirmando que não vai deixar de lutar e que a sociedade vai continuar empenhada em resistir à situação e à invasão russa. Então, isso coloca aí uma situação de grande impasse, como você colocou, Stephanie, de grande tensão, porque uma saída negociada, seria necessário que os dois lados aceitassem negociar e aceitassem algumas concessões. Isso não está sendo indicativo. Por outro lado, os Estados Unidos e a Europa já afirmaram que vão continuar pressionando via sanções, via ações multilaterais, então também mantém uma posição similar ao que a gente viu. E aí, o que se espera nos próximos dias é que a luta interna e as disputas vão continuar e provavelmente a gente ainda vai ter, até a tomada ou não, a resistência, se a Ucrânia resistir, a gente vai continuar vendo os bombardeios e a atuação militar da Rússia na Ucrânia. Professora Kenzo, agora falando, eu gostaria de saber até onde o Ocidente tem se posicionado ali de forma muito cautelosa em relação a essa ajuda à Ucrânia, né? A gente viu que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tem se posicionado, tem feito diversos apelos para que receba ajudas de forma mais efetivas e eficazes também do Ocidente, mas o Ocidente, a OTAN, se posicionam de uma forma bastante cautelosa. A senhora acredita que há possibilidade do Ocidente, da OTAN, se posicionar de uma forma mais enfática, sem escalar bastante a crise? Será que eles querem isso também? Olha, Kenzo, eles não querem escalar a crise, né? Então, essa cautela está sendo mesmo antes da invasão, toda a forma como a OTAN estava lidando, e especialmente Estados Unidos liderando esse processo, é de não escalada do conflito para evitar uma confrontação direta com a Rússia. Então, acho que esse ainda vai continuar sendo a estratégia da OTAN e dos Estados Unidos. Mesmo o apelo do presidente da Ucrânia, feito aos senadores americanos, pedindo maior atuação, mais armamentos. Foi dito e foi indicado que daria ajuda humanitária, mas que o envolvimento direto seria evitado.
resultado. Então neste quadro que a gente tem hoje, essa situação se manteria, principalmente porque o envolvimento da OTAN e dos Estados Unidos elevaria ainda mais o risco de ataques a civis, a escalada da violência interna. Então, tudo isso é o ponto que eles vão evitar. Agora, tem um dilema, como fazer a ação de pressão à Rússia sem chegar nessa escalada. Então aqui é um dilema que está presente, que eles estão buscando formas e por isso as negociações, a abertura de diálogos com o governo russo, a pressão internacional serem efetivas para que, de fato, eles consigam reverter o quadro. Mas é, de fato, um dilema que está presente. E a gente também tem que lembrar que a Rússia, na verdade, tanto a Europa, ela tem feito uma ajuda com equipamentos, com logística para a Ucrânia. Então, e que tem sido um dos pontos que o Putin vem reclamando também, tá? De que isso fomenta a resistência interna na Ucrânia e agrava ainda mais o conflito. Então, essa também é uma estratégia. A Polônia provavelmente vai fazer transferência, há uma discussão de fazer transferência de recursos militares para a Ucrânia, para que ela tenha condições de manter o fronte militar. Professora, é muito importante isso que a senhora vem dizendo, porque o próprio Putin já disse, inclusive, que até essas restrições, né, essas sanções econômicas que o Ocidente impõe à Rússia são uma forma, né, de pressionar e até uma escalada. Isso, os mínimos detalhes para eles podem significar uma iniciativa do Ocidente de se posicionar nesse conflito, né? Eu queria perguntar para a senhora, então, o que está em jogo aqui? Porque o Putin já disse que a Rússia, pelo menos já se posicionou, que são 3 pontos principais: que a Ucrânia não entre para a União Europeia, que ela não se associe à OTAN e que reconheça a Crimeia como território russo, né? Seriam esses, segundo os especialistas, os 3 principais pontos dos quais a Rússia não abre mão. Esses são os pontos inegociáveis para que essas negociações sigam, né, com a Ucrânia e que a gente tenha finalmente o fim desses ataques e dessas mortes terríveis que vêm acontecendo. O que está em jogo aqui? O que a Rússia pretende com isso? É evitar apenas uma aproximação da Ucrânia com o Ocidente, ou a gente pode ter talvez um novo desenho até do mapa geográfico da Europa e do planeta? Olha, acho que ela começou, e acho que esse é o ponto central, né? Esses 3 pontos que você colocou, Stephanie, é o que vem sendo reafirmado pelo Putin, mas existe uma questão geopolítica e da posição política da Rússia. O Putin tem como objetivo também ser ou reafirmar o poder e a potência da Rússia no sistema internacional. Então a vitória na Ucrânia para a Rússia significa, novamente, elas terem capacidade de atuação internacional e dominar uma área que é considerada estratégica e importante para a Rússia. Por outro lado, todas as ações estão sendo feitas, a forma como a pressão internacional tem sido nesses dias de guerra e a capacidade de fazer essas ações de forma coletiva coloca para a Rússia e para o Putin uma situação bastante complexa, porque ele está cada vez mais isolado. Então, mesmo que ele tenha um sucesso militar na Ucrânia, as dificuldades para... Eu vou te pedir desculpa, eu preciso interromper a senhora. Já a gente retoma, porque eu preciso chamar agora a CNN Internacional com a tradução de Denise Bobadilha. Aéreo. E os russos estão atacando a infraestrutura crítica para os civis. Os ucranianos são corajosos, nós estamos lutando no local, nós estamos lutando no ar, mas nós precisamos... A gente precisamos da zona de exclusão aérea. A gente precisa de apoio nesse... Não, perdão, a gente precisa de apoio aéreo. No caso de armamento, vocês têm Stingers, Javelins suficientes? O que mais precisam?
Olha, os suprimentos de armas, como essas mencionadas, estão a caminho. A pergunta é como assegurar a sustentabilidade. Nós recebemos dos Estados Unidos, de outros países. Mas, como eu já disse, nós temos essa luta acontecendo em campo. Nós destruímos muitos tanques russos, muito armamento. Eles têm mais, então eles estão atacando com mais armamento. E eu acho que a ação humanitária para apoiar as pessoas e ao mesmo tempo fornecer a arma para que elas possam continuar lutando e também manter as sanções na Rússia. O senhor mencionou negociações. Qual é o estado de qualquer tipo de negociação com os russos? Estou confuso se eles estão falando sério, porque o presidente Putin continua falando sobre o que é essencialmente uma mudança de regime na Ucrânia. Ele continua falando sobre o governo do presidente Zelensky e falando de pessoas como o senhor, como traficantes de drogas. Parece alguém que está negociando a sério. Será que algo realmente de verdade pode sair disso? Olha, de fato é absurdo chamar os ucranianos de nazistas. O presidente tem origem judaica e nossas forças políticas não faz qualquer sentido, é uma narrativa falsa do presidente Putin. Nós temos muito cuidado, tivemos cuidado com as negociações com a Rússia, mas não há a alternativa de achar um ponto em comum através da diplomacia nesse momento. Mesmo enquanto as conversas continuam, elas são mantidas, essas tentativas de avançar na Ucrânia, o bombardeio nas nossas cidades continua. Então, nós não estamos interrompendo as conversas, mas eles não estão interrompendo os ataques russos. Eu acho que é preciso considerar isso. Nessas conversas, as demandas russas são o reconhecimento da Crimeia, da região de Donbass, desmilitarizar o Estado, uma promessa de nunca fazer parte da OTAN. Como estão essas demandas? Sim, é isso que eles repetem nas conversas. Mas, de novo, nós precisamos continuar conversando, enquanto também continuamos lutando por nossas vidas e por nossa terra. Voltaremos com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia em breve. O que vocês podem fazer para ajudar a Ucrânia assim que voltarmos em breve? Retomamos aqui agora, na CNN Brasil, a gente vinha acompanhando, portanto, a fala do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. E agora eu vou aproveitar até para retomar aqui a entrevista com a professora Denilde Rose-Hacker, que vinha conversando com a gente antes da gente ser interrompido. Professora, muito obrigada por nos aguardar. A gente viu aí alguns pontos importantes da fala do ministro de Relações Exteriores. Vou aproveitar para trazer a senhora também para esses pontos. A gente vê a todo momento uma guerra de discursos, para usar a palavra que vem bem na moda agora, de narrativas, né? A pergunta que foi feita ao ministro de Relações Exteriores, se na Ucrânia o nazismo vem tomando conta, se o próprio presidente da Ucrânia não seria uma pessoa nazista. É muito difícil agora a gente separar esse bolo, esse novelo que vai virando e ir puxando os fios, né? Vou pedir ajuda da senhora para tentar entender exatamente como é que isso se insere nesse conflito lá na Ucrânia. Bom, ele se insere no sentido de que essa é uma das acusações da Rússia, de que existem grupos que estão infiltrados no governo e que são grupos que defendem, são neonazistas que defendem, e inclusive anti-russos. Então, por isso,
teríamos que apoiar a ação russa, porque ela está fazendo, na verdade, uma ação que é de interesse geral para toda a comunidade internacional, que é evitar ter um governo de cunho neonazista. Do outro lado, como até o ministro enfatizou, o presidente Zelensky é judeu, então, e ele vem reafirmando, falou, como que pode ser que meu governo teria grupos neonazistas. Existem sim, na sociedade na Ucrânia, historicamente, isso não é um fato novo, né? Isso é uma questão histórica que vem na história da Ucrânia, que tem sim alguns grupos, mas esses grupos são considerados minoritários, com pouca capacidade de ação e hoje não estão na tomada do governo. E aí, desde a Crimeia, o que os ucranianos colocam é que isso faz parte da propaganda russa, de tentar desestruturar o país. E o outro ponto relevante que também é apontado foi apontado na entrevista, questionado o ministro, e que é um discurso da base do discurso da Rússia, é que a Rússia, que a Ucrânia, ela vem se militarizando e ela tem grupos paramilitares também voltados para ações contra o regime russo. Então, isso também seria um dos objetivos do Putin. E aí, novamente, de fato, a gente pode olhar e ver, desde a invasão da Crimeia, há uma crescente atuação de grupos. A gente viu agora o presidente convocando o cidadão para ir atuar no fronte de guerra, então você tem uma militarização, mas o que a Ucrânia coloca, e o contra-argumento é de que ela é resultado de uma investida, de um vizinho que tem uma investida constante, né, que gera uma insegurança e que eles precisam ações para impedir e resistir às ações russas. Então, em toda guerra, a gente sempre tem esse combate, né, essa questão informacional, e cada lado tenta trazer os seus pontos e questionar os pontos do outro. Então, nessa é uma guerra ainda mais forte, a propaganda é uma estratégia forte do Putin, não é uma estratégia só internacional, ela é uma estratégia dentro do país, né? Ele tem uma estratégia de convencimento e todos esses argumentos são reafirmados internamente para ele continuar tendo apoio interno na investida contra a Ucrânia. Então, e o que a Ucrânia coloca isso faz parte da propaganda para que a Rússia consiga, de forma mais fácil, argumentos para conseguir legitimizar a sua invasão. Professora, pegando exatamente de onde a senhora deixou aí para a gente, sobre essa guerra de versões, de narrativas, né, como a senhora colocou agora, eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor para a gente. Todos esses pontos, eles podem ser colocados em análise ali pelo Tribunal Penal Internacional, caso realmente se avance essa investigação contra Vladimir Putin, né? Como é que a senhora avalia esse ponto? Hoje, inclusive, o ministro de Estado americano, Antony Blinken, chegou a falar sobre isso, disse que sim, os Estados Unidos está ali coletando, acompanhando cada um desses ataques que estão acontecendo à Ucrânia, ataques também não só a civis, mas também ataques a áreas, a usinas nucleares. Isso. Como é que a senhora avalia isso, diante de tudo isso que a gente tem acompanhado agora, professora? Olha, Kenzo, para nós a gente está olhando dois pontos, né, e que com certeza vai ser levado ao Tribunal Internacional Penal, por uma razão de que a Rússia tem feito uma ação militar que atinge áreas civis. Então, e aí viola vários das regras e do que se entende como parte de uma guerra, principalmente de que ela vai evitar áreas civis, atingir hospitais, como
como foi já noticiado, que consiga criar corredores humanitários, que até agora se analisou, mas efetivamente não aconteceram. Então todas essas atitudes e essas ações que estão sendo feitas vão ser colocadas e vão servir para aumentar ainda mais a lógica e a pressão contra a Rússia, né? Então não só o Putin, mas todo o governo dele, todas as pessoas que participaram das decisões também poderão ser acusadas no Tribunal Penal. Professora, eu vou aproveitar, vou interromper a senhora mais uma vez, voltamos com a CNN Internacional, já retomamos daqui. De lutar é algo que a gente pode entender, mas o mais importante é que a gente precisa de apoio militar, econômico, político do maior número de países possível. Nosso foco no momento é a defesa aérea. Isso é fundamental para lutar com essa crise que temos agora. Eu não tenho dúvida que nós estamos lutando pela causa certa e que nós iremos prevalecer, mas se os Estados Unidos e outros países nos resolverem a questão de defesa aérea, nós teremos uma força muito maior. Nós poderemos lutar contra esses ataques aéreos em áreas civis. E eu repito essas palavras, nunca mais. Os Estados Unidos se lembram da Grande Guerra, da Segunda Guerra, e foi a época em que todos os políticos se juntaram para dizer que eles teriam que tomar uma decisão responsável para impedir a guerra, para parar a guerra, para não dizer, para dizer depois, nunca mais. Quero fazer uma outra pergunta. A Shell, a empresa, anunciou que estava comprando petróleo russo, mas que doaria os lucros para algum tipo de causa ucraniana. O senhor acha que isso é adequado? Qual seria a sua mensagem para a empresa Shell? Parem de comprar o petróleo russo. Não só a Shell, mas outras empresas. Algumas medidas duras foram impostas à Rússia, mas sabemos que muitos lucros ainda vêm, ou a maior parte deles vem do negócio do petróleo. E hoje, o petróleo russo, o gás russo, eles têm cheiro de sangue ucraniano. Então, ao invés de doar dinheiro para nós, parem de comprar o petróleo russo. É o melhor que eles podem fazer. E as outras empresas também devem fazer isso com a Rússia, mas não só por uma questão econômica ou política, mas uma questão humanitária também. Basicamente, são os princípios básicos da moral. Então, continuar trabalhando com a Rússia e ganhando o dinheiro deles. Esse dinheiro está ensopado de sangue ucraniano. Ministro, um prazer ter sua participação. Sabemos o que as pessoas comuns devem fazer, mas sabemos que os governos, com suas armas e as empresas, não devem comprar petróleo russo. O senhor tem muita coragem e é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, senhor. Voltamos ao estúdio. Aí, a gente acompanhou, então, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Kuleba, falando exatamente numa entrevista à CNN Internacional. A gente retoma o contato agora com a professora de Relações Internacionais da ESPN, a Denilde Rousaker. Professora, eu queria pegar desse ponto onde o ministro das Relações Exteriores falou agora sobre a questão do petróleo, né? Sobre a questão da compra do petróleo ali e pediu para que as pessoas, para que o mundo não compre o petróleo da Rússia porque ele tem derramamento de sangue nesse petróleo.
E Antony Blinken também falou sobre isso hoje, falou sobre essa possível proibição, então, dos Estados Unidos e também de alguns países da União Europeia ali. Qual seria o impacto disso? Essa poderia ser a pior sanção imputada ao governo russo, a Vladimir Putin, se de fato ela se concretizar, professora? Sim, ela seria uma das, de fato, não, ela se juntaria com as outras, né, e somaria, porque o que acontece é que, como ainda é possível, a Rússia consegue vender o petróleo e o gás natural, ela continua tendo algum recurso interno entrando, por maior que seja a dificuldade, mas ela consegue ainda estar no sistema internacional e ser um país ainda de relevância, e isso dá ao Putin também uma situação de uma capacidade de barganha que ele usa constantemente contra a Europa, porque no final aí do inverno, parar, ter qualquer tipo de desabastecimento de gás para a Europa tem um impacto relevante para países como a Alemanha e outros países também ali próximos à Rússia. Então, teria um impacto muito grande, não só econômico, mas também geopolítico. E eu queria chamar a atenção, achei um ponto interessante da fala do ministro, que foi associar não só a questão econômica e geopolítica, que a gente tem enfatizado nas análises, mas a questão humanitária, em colocar a venda de petróleo, que ela está atrelada ao impacto da guerra para os civis. Então também é uma nova abordagem que eles adotaram de discurso para conseguir sensibilizar a sociedade americana. Ontem o Zelensky falou para os senadores americanos, tentando convencê-los de que ampliar as sanções, e um dos pontos seria o governo americano ser mais duro e também atingir a exportação de petróleo e gás da Rússia, e hoje ele enfatizar isso num canal de tão grande projeção, para que de fato usar a opinião pública americana para pressionar o governo Biden a tomar mais ações. Então é também uma outra estratégia que a Ucrânia está adotando nessa questão. É isso, né, professora? Numa guerra, as palavras também são armas, né? É isso que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa. Aproveito, então, a deixa para agradecer a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Rose-Hacker. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco neste domingo. Eu que agradeço. Obrigada.